fazer as tarefas e ter só a aula, enfim, que é videosíncrona, certo? Então, eu estou repartindo para facilitar, porque a de 2 horas da semana passada, ela não está conseguindo ir para a nuvem, não, para o YouTube. Aí, acho que ele menorzinho de 1 hora consegue. Então, vamos lá. Terminando despesa pública, para a gente entrar em receita e depois a gente entrar em controle para a gente acabar nosso assunto. Não sei se vai conseguir acabar hoje, se não for, a gente acaba amanhã. Então, o ente federado, gente, eles têm limite de gasto, né? E ele também tem limite para despesa com pessoal. Ou seja, ele tem uma porcentagem do seu orçamento que ele pode gastar com o seu pessoal. E aí, no material que eu botei para vocês, eu botei uma planilhinha exatamente sobre esse percentil que ele pode gastar com o seu pessoal. Então, na União, o limite global desse gasto com o pessoal é de 50%, nos estados, 60%, e no município 60 também, né? Mas eu coloquei nessa tabela um destrinche de como eu gasto esses 50. Então, por exemplo, no Legislativo e Tribunal de Contas da União, ele gasta 2,5%, no Judiciário é 6%, no Executivo 40,9% e no Ministério Público Federal 0,6%. Dessa receita vai ser distribuído assim. Já nos estados, do limite global de 60%, eu tenho o Legislativo com o Tribunal de Contas 3%, Judiciário, os mesmos 6% da União, o Executivo vai para 49% e o Ministério Público vai para 2%. Então, você precisa decorar essa tabela, mas o que é que vocês precisam saber? Que esse gasto com o pessoal, gente, entra, né? Vencimentos, vantagens fixas, horas extras, reformas, pensões, gratificações, só está excluída a indenização, como diária ajuda de custo. Está excluída desses valores, mas em regra, o que eu gasto com minha folha, seja ativo, inativo, função, emprego, civis, militares, inclusive gasto com terceirização de serviço que se refira à substituição do servidor, né? Por exemplo, um professor está de licença para alguma coisa, aí a universidade faz concurso para substituto, que é aquele temporário, só para suprir essa lacuna. Então, esse gasto também vai estar nessa conta. E o que acontece, Andréa? Esse limite, gente, faz evitar ter concurso, porque eu já estou com o limite preenchido, porque o meu aposentado não conta, então, mesmo que ele se aposente, vai ter lá a vaga dele em termos de necessidade do cargo para a população, mas eu tenho o meu limite, que a gente chama de limite jurisprudencial de finança, né, financeiro. Eu me lembro que quando eu entrei na UPE, eu entrei no concurso, mas eu tive que esperar uns dias para sair a minha nomeação. Eu entrei com mandato de segurança não liminar, mas, enfim, eu tive que esperar uns dias para para sair minha nomeação por causa do limite jurisprudencial, ou seja, o dinheiro para me pagar estava num limite que tinha que tirar alguma outra conta para poder eu entrar. Então, sempre quando vai assumir um concurso, sempre tem que respeitar esses limites. Porque isso está lá na lei orçamentária que eu gasto com o meu pessoal, e dentro da minha lei orçamentária, quando eu vou botar o gasto com esse pessoal, se vai ter aumento, se vai ter reajuste, o que é que vai ter nos meus servidores ativos e inativos, eu tenho que saber que eu tenho esse limite para respeitar. Então, é bem interessante a gente saber disso, para poder a gente entender, porque não abre concurso, porque não tem reajuste, porque não aumenta salário, exatamente porque eu tenho, além de tudo, eu preciso ter esse pagamento dentro do meu limite de dinheiro, vou chamar assim de forma mais simples, tá? Aí eu trouxe para vocês algumas regras de final de mandato. Claro que a lei de responsabilidade traz várias regras de final de mandato, mas eu trouxe aqui 3 para vocês, só para vocês entenderem. Que a lei de responsabilidade, ela traz punições para os governantes, caso eles não cumpram. Então, por exemplo, não poderá haver aumento da despesa do pessoal nos últimos 180 dias anteriores ao final do mandato. Exatamente para evitar que a pessoa do cargo diga, vou dar um aumento para você votar em mim, vou dar um aumento para alguma coisa, né? Ou ele não seja mais o próximo, ele dê um aumento para quem vai entrar se prejudicar no mandato. Então, ele tem esse prejuízo. Não poderá ser realizada operação de crédito por antecipação de receita no último ano de mandato do presidente, governador, prefeito, ou seja, eu antecipo o crédito para gastar,
Aí quem vai entrar no meu lugar vai ter o prejuízo de ver como é que vai cumprir, né? Como é que vai pagar. Então, tem essa condição, essa proibição. Não poderá ser contraída a obrigação de despesa nos últimos 2 quadrimestres do mandato do titular do poder ou órgão. 2 últimos quadrimestres, os 2 últimos meses, né? Que não possa ser cumprido integralmente dentro do próprio mandato, ou que as parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem criar suficiente caixa. Ou seja, também, essa regra é para evitar que eu deixe uma conta para o próximo, né? Então, nos últimos 8 meses do meu mandato, não é que eu não vou pagar despesa nenhuma, mas eu não posso criar novas que eu não tenha a devida contraprestação para quitar ainda no meu mandato. Então, claro que a lei de responsabilidade traz outras regras, certo? A lei é enorme, o objetivo aqui não é falar tudo sobre ela, mas trazer algumas considerações sobre as despesas, né? Já que eu preciso gastar, a gente está falando desde o encontro sobre os gastos, então eu tenho essas regras para esses gastos, né? Não posso gastar de qualquer forma. Vamos falar um pouquinho sobre, agora, começar a receita pública, né? A gente falou até agora sobre despesa, como é que eu gasto, a lei orçamentária explica como eu gasto, prevê o meu gasto, a minha dotação, precatório, então, todas as formas de gastos. Aqui em Pernambuco, cadê? Deixa eu ir para o chat. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver aqui, correio precatório. Da Fazenda Pública, empresa pública, certo? Os Correios recebem precatório. O auxílio moradia do magistrado entra nesse limite? Não. O auxílio moradia, mas eu acredito que entra como verba indenizatória, como diária, por exemplo. Por isso, tanto é que eles ultrapassam o teto do presidente, né, que não pode, exatamente porque é como se fosse um dinheiro separado, né? Uma indenização, vou chamar assim. E aí ele nem entra nesse limite jurisprudencial, nem entra no limite de não poder ganhar mais que presidente, e aí eles acabam burlando esses limites, recebendo por fora, entendeu? Infelizmente, né? Eu tenho uma frustração que eu vou desabafar aqui com vocês. Eu nunca quis ser magistrada, nem no Ministério Público, porque é um tipo de serviço que eu vi muito na minha época de estágio, que eu não gostava de fazer. Eu sempre amei muito a advocacia, despachar com o juiz, fazer audiência, enfim. Mas eu tenho algumas frustrações, porque eu acho que o juiz ele precisa ser aquele cara que faz valer o direito, né? E o Ministério Público, o fiscal da lei, ele vai achar o que está errado para corrigir, né? Pelo menos o conceito deles é para ser isso, das pessoas que mais aplicariam as leis. E quando eles fazem esses benefícios para eles mesmos, né, que aprovam na própria legislação deles, que eles têm dentro da loja deles o poder de legislar, né, favorável a eles, que eles criam auxílios e benefícios, eu faço, meu Deus, cadê, né? Cadê? Se ele já ganha bem para isso, já passa no concurso, já ganha bem, para que tá criando formas de ganhar mais, burlando, não vou chamar de burlando, porque se pode, né? Mas na minha cabeça é como se fosse burlando para ganhar mais, para ultrapassar os tetos, e ele é que vai fiscalizar para não deixar ninguém fazer isso. Enfim, eu tenho algumas frustrações nesse sentido. Eu conheço muitos juízes e promotores que defendem seus auxílios de moradia e tal, que defendem os acúmulos, e, enfim, vão defender o que é bom para cada um, né? Então, a gente sempre precisa pensar no coletivo, que eu estou tirando do orçamento de outro canto, que aí vai faltar para outra coisa, e aí eu vou ter esse problema orçamentário nunca resolvido, porque sempre eu tenho uma categoria pensando para si próprio. Mas vamos lá. Espero que quando vocês forem juízes e promotores, né, vocês tentem ser um pouco diferentes. Mas vamos lá. Receita pública, né? E aí as receitas, que é exatamente o dinheiro que vai entrar para poder gastar, que é as despesas que a gente já viu. Então, a receita, eu sempre tenho uma estimativa. E como a gente bem viu no nosso primeiro encontro, agora com a pandemia, por exemplo, essa receita ficou muito prejudicada, né? Aquilo que eu previa ganhar, eu não consegui ganhar, apesar da ajuda da União nos cofres de muitos estados e muitos municípios. E aí, essa receita, que é essa estimativa do dinheiro que vai entrar para poder gastar, né? Eu divido ela em orçamentárias e extra-orçamentárias também, né? Como as despesas.
Então, orçamentária é aquela receita que eu sei que eu vou receber de impostos, de taxas, enfim, e extras orçamentárias é aquele dinheiro que vai entrar na conta, que depois vai sair, por exemplo, uma calção, né? A gente viu que essa despesa extra orçamentária de devolver essa calção, quando entra é uma receita. Então, essa receita vai ser extra orçamento, porque eu não vou poder gastar no meu orçamento, mas entrou e vai sair. Então, ela é considerada uma extra orçamentária, né? Que o tesouro acolhe e depois devolve para o dono, mas entra nos cofres, eu preciso justificar ela no papel, então eu justifico como sendo este orçamento, né? Eu tenho quanto à regularidade, né? Aquelas que entram sempre, aquela receita que são ordinárias, são regulares, como arrecadação de impostos, de taxas regulares, e tem aquelas extraordinárias, que são receitas que entram de forma não continuada, esporádica, por exemplo, empréstimo compulsório, doação, dinheiro de calamidade pública ou de guerra que alguém mandou, ou seja, eu não posso contar com esse dinheiro sempre, porque foi esporádico, foi para aquele problema, que pode ser exatamente o que nós estamos vivendo, né? Eu não tive minha receita ordinária frequente por causa da pandemia, o governo me deu de uma outra forma por causa da calamidade, então esse dinheiro que o governo me deu entrou como? Como extraordinário. Ou seja, eu não tô, todo ano eu vou ter esse dinheiro extra? Não, não vou ter. Foi um caso peculiar que o país está passando que teve essa ajuda, né? Tem alguém falando. Certo. Segundo o paradoxo das áreas se reduz para 30 férias, a produtividade dos promotores de mês vai cair. Exatamente, eles precisam de mais férias, porque senão ficam muito estressados. Depois, quem for advogado, me diga se ele consegue ter férias nem de 30 direito, quem lhe dá de 60 dias. Mas, enfim. Mas eu amo a advocacia assim mesmo, com todos os nossos problemas. E aí, gente, não tenho nem feriado, pois é, nem feriado, nem feriado, eu também não tenho não tenho Natal, não tenho nada. Dia de Natal, dia novo, eu tenho problema, bebo, preso, enfim. Mas vamos lá. E aí a lei 4.364, que fala sobre orçamento público, né, planejamento do orçamento público, ela faz a classificação das receitas, a seção legal, né? Porque esse orçamentário é o que a doutrina traz, mas a legal mesmo, que seriam as receitas correntes e as receitas de capital, que ela é igual ao que a gente viu de despesas correntes e despesas de capital, tá? As receitas correntes, ou seja, o dinheiro que entra para aquele pagamento do que é corriqueiro, do que é frequente, o que como é que eu posso dizer, que não tem sacrifício patrimonial, tá? Para pagar as despesas do dia a dia da administração, são chamadas receitas correntes, para pagar as despesas correntes, as despesas corriqueiras. Do outro lado, então, por exemplo, imposto, taxa de melhoria, recebimento de aluguel, receita industrial, decorrente da atividade industrial, tudo isso é receita que eu recebo e eu vou gastar nas despesas correntes. Já a receita de capital é aquele dinheiro que eu vou destinar a investimento, a aumento de patrimônio. Então, por exemplo, a administração vai comprar um prédio público, e esse prédio, esse gasto, né, que é uma despesa de capital para aumentar o patrimônio, esse dinheiro que vai ser aplicado ali é chamado de receita de capital, tá? Estágio das receitas, que aí, não sei se os meninos que trabalham na hora estão aqui presentes, se tiver, nos ajude comentando como é na hora. Do mesmo jeito que eu divido as despesas em estágios, né, que a gente viu, o empenho passa pelo lançamento não, passa pelo, estou com o nome aqui, lançamento na minha cara. Aí, cadê? Liquidação e pagamento, né? Eu vou ter os da receita, as fases da receita. Deixa eu pegar aqui para seguir. Então, eu vou ter a previsão, ou seja, a estimativa que está lá na minha lei orçamentária do que eu vou arrecadar durante aquele exercício. Então, eu faço uma previsão da receita.
eu faço o lançamento, que é a identificação do devedor do contribuinte, né? Esse lançamento, ele é muito identificado no Instituto de Direito Tributário. Eu vou ter a obrigação tributária, tá? Que é composta sobre o fato gerador, o jeito ativo, o jeito passivo. Eu vou ter o crédito tributário constituído, que quando eu constituo o crédito tributário, o contribuinte tem que pagar. E antes dele eu tenho um lançamento. O lançamento que constitui o crédito tributário. Então, o lançamento vai identificar valores, vai identificar quem é o sujeito passivo, vai identificar quanto ele deve, como ele vai pagar e vai notificar para ele pagar, que é o crédito tributário. Então, esse lançamento é um ato da administração, tem que ver isso muito nele quando vai no tributo, é um ato da administração que vai dizer o seguinte, eu tenho que arrecadar 1 milhão de imposto de renda. Claro que esses números são bem maiores, né, minha gente? É só para a gente entender. Eu tenho que arrecadar 1 milhão de imposto de renda. Quem é que vai pagar esse 1 milhão? Né? Eu fazenda, preciso lançar esse crédito tributário para entrar em pagamento. Então, a Andréia deve do imposto de renda dela, a empresa fulano e tal também deve de PIS e COFINS. A empresa Maria José Supermercado deve de imposto de contribuição social sobre o lucro líquido. Então, ela identifica, através do lançamento, quem é que deve e quanto deve, notifica essa pessoa para poder pagar. Ou seja, para aquela minha previsão de receber ou receber. Então, o lançamento é um ato administrativo para poder fazer valer a minha previsão. Porque senão eu não recebo, né? E aí, quando eu lanço, dizendo, olha, pague, viu? Pague, senão você vai entrar em dívida ativa, pague, senão você vai ficar sujo, né? Porque agora a Fazenda, ela colocava só em dívida ativa. Mas, acho que há uns 2 anos que já é possível a Fazenda protestar, né? O devedor, exatamente para ficar sujo. Mas mais sujo do que dívida ativa, né? Mas dívida ativa é mais uma esfera de cadinha, banco, né? Protesto é mais no cartório, mas exatamente para dificultar que a pessoa que deve, ou a empresa que deve, ou a pessoa física que deve, ela fique limpa no mercado, né? Porque se você entrar em dívida ativa, você não consegue tirar certidão. Beleza. Mas se eu não for uma empresa que participa de licitação, se for uma empresa que eu não preciso de empréstimo, eu vou ficar em dívida ativa e pronto. Então, eu protestando, deixo ela suja no comércio, ela não consegue comprar nem vender mais nada. Então, a Fazenda também agora pode protestar, sujar no comércio os contribuintes. Mas voltando para as fases da Receita. Então, vou fazer a previsão, o lançamento, que é um ato da administração, para poder eu identificar esse número, esse valor a ser pago. Quando identifica, a pessoa paga, né? Paguei! Aí vem a terceiro estágio, a arrecadação, que ela está ligada exatamente no recebimento do pagamento, né, pelo contribuinte. Então, ele vai lá na rede bancária autorizada para receber, que geralmente são Caixas Econômicas e Banco do Brasil, que são os bancos oficiais de recebimento dos tributos. E o recolhimento, que é a última fase, que é exatamente quando o banco recebe, né, e passa para os cofres da União, dos estados e do município. Então, eu prevejo o dinheiro que eu vou receber, a administração lança para o contribuinte pagar, o contribuinte paga, que é a arrecadação, e depois eu faço o recolhimento, que é a transferência que o contribuinte pagou no banco, né? Eu não vou lá na União, no pé da União pagar, eu pago numa guia. Então, essa guia vai para o banco e tem um recolhimento, que é essa transferência do banco para o órgão. E aí, em vez de ser três fases, 3 estágios, eu tenho 4 estágios na Receita, certo? Então, a Receita, ela nada mais vai ser do que esse casamento com a despesa, né? Se eu vou ter gasto aumentando meu patrimônio, que é de capital, a Receita é a receita de capital. Se eu vou gastar uma despesa corrente, a Receita vai ser corrente também, que é um dinheiro que vai pagar despesas corriqueiras. Então, é todo o casamento de receita e despesa. Lembrando que a receita é sempre estimativa, tá, gente? Eu só vou ter ela de verdade à medida que eu vou recebendo as quantias de tributos. E se eu não receber, eu não posso pagar as contas. Foi o que a gente viu no primeiro encontro, o que aconteceu com vários municípios e vários estados, que eu tinha essa previsão, mas eu não recebi por causa da pandemia. As empresas não pagaram seus impostos, as pessoas físicas não pagaram seus impostos, e aí eu não consegui receber a minha previsão, e como é que eu ia pagar as minhas despesas, né?
eu acho que nós tivemos até, eu não sei se foi Marcos, que até disse assim, a prioridade, né? Primeiro é saúde, depois eu dando prioridade, vai aparecendo dinheiro e vai pagando na medida da urgência que vai dando, né? Porque eu não consegui, essa previsão que eu fiz da minha lua, eu não consegui receber. Dando continuidade, vai falar um pouquinho, alguma dúvida sobre receita, posso pular para crédito? Posso, né? Então, vamos lá. Crédito público. Alguém sabe o que é crédito público? Alguém que trabalha na administração quer falar sobre crédito público? Tá todo mundo com as carinhas cortadas, ninguém tá me vendo. Blá, 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 blá. Tá só o Marlon ligado. Agora a Norma. E aí, gente, crédito público, o que é? Tá mudo o seu microfone. Viu, Larissa? Eu estou aqui, já terminei de lavar o banheiro, já estou aqui, atendidíssima. Pronto, Larissa, o que é crédito público? Você sabe o que é, já ouviu falar, nem noção, nunca vai travar, vai aplicar a internet. Vou ficar quietinha. Deixar com Tá quem certo. Sabe. Tá certo. Os meninos acho que não estão aí que trabalham. Gente, de maneira bem resumida, do resumo, crédito público, eu acho que hoje não tem ninguém que é afim da minha aula, porque além de não ter 40 alunos, tem só 24, né, que eu sou a 25ª, a Denise é hoje, então só tem 22, 23, ainda estão sem carinha nenhuma, então só está assistindo Marlos e Norma. Agora lá, o crédito público, de forma bem resumida, é exatamente aquilo que o país deve, né? Que o país deve, que os estados devem, que os municípios devem. Crédito público, obrigada, marcando presença. Tá bom, obrigada, gente. É exatamente aquilo que o órgão toma como empréstimo, pode ser nacional ou internacional, e ele gera o crédito público dele, né? A dívida dele. E aí a gente tem empréstimos nacionais, internacionais, nós temos empréstimos que o município faz, que o Estado faz, que a própria União faz para organismos internacionais, e ele gera aquela quantidade toda, vou chamar assim, né? Que é o crédito público. Quando a gente fala de crédito público, é engraçado que a doutrina fala assim. O crédito público, ele divide direito financeiro assim: receita, despesa, gestão desses dois e crédito público, como se fosse uma quarta coisa. Mas tem doutrina que diz assim, não, o crédito público não é uma quarta coisa, ela está dentro da despesa, porque não é uma conta que tem que ser paga, né, que eu vá batendo juros, principal, tal. Então, o crédito público estaria dentro das despesas, como um tipo de despesa que a administração precisa pagar. Independente se é um quarto elemento ou se está dentro da despesa, o crédito público é uma dívida que os entes têm para com organismos internacionais ou até nacionalmente, né? Municípios e estados pegam emprestado com a União, municípios pegam com o estado, municípios pegam com a União, então são esses empréstimos. O problema desses empréstimos, gente, que é que a gente já ouviu falar como é que eu posso dizer? O problema é que a Argentina passou sobre o crédito público dele, acho que faz uns 2, 3 anos isso. Como foi? Só para exemplo de vocês. A Argentina pediu muito empréstimo na vida, né, deles, empréstimos internacionais. A maioria dos credores deles eram dos Estados Unidos. E teve uma hora que a Argentina fez, eu quero pagar, né? Porque eu não quero ficar, que a gente chama muito de, já ouviu falar em tesouro direto? Investimento no tesouro direto? Pronto. Esse investimento no tesouro direto nada mais é do que você comprar ações do governo. Em vez de você comprar ouro, em vez de você comprar ações na Petrobras, onde for, você compra ações do governo, né? Então, você vira, assim, um pouquinho dono do governo também. Sendo que acontece. Então, a Argentina, como vários países fazem, querendo arrecadar dinheiro, né, de forma internacional, botam para vender suas ações através do tesouro do local, né, tesouro da Argentina. E aí, várias pessoas investiram na Argentina através do seu tesouro. E aí, a Argentina teve uma hora que quis comprar, né? Ó, quero pagar minha dívida porque
eu botei muito do tesouro, porque você não pode botar muita coisa, porque senão você perde a sua administração, né? Como uma empresa sociedade anônima que bota muitas ações ao ponto de você perder a administração. Então, não pode, tem um limite de recebimento de investimento. E aí a Argentina quis pagar essa dívida e a maioria dos compradores americanos disse, tá, a gente recebe, mas a gente quer X milhões. E a Argentina fez, não vale isso tudo. Eu quero pagar bem menos. Eu quero quitar, mas eu quero pagar bem menos. E os Estados Unidos disse, não, a gente que é dono do tesouro, a gente que é dono das ações, então a gente quer X dinheiro para lhe devolver as suas ações, né? Devolver a sua parte. E aí entrou numa briga internacional, tá? Porque os compradores das ações queriam os valores deles, que realmente, quando você bota alguma coisa no mercado, quem diz o preço é o dono da ação, e a Argentina quer se livrar dessa dívida, querendo pagar, mas pagar. Esse dinheiro foi consignado na Justiça Internacional, tem uma corte que está tratando sobre esse problema da Argentina e dos Estados Unidos. Ela depositou judicialmente os valores, mas não é na justiça comum da gente, não, tá, gente? É na justiça de problemas internacionais, na Corte Internacional. E aí, ela acha que pagou, está quitado, e os compradores das ações, os americanos, dizem, não está quitado, porque a gente quer o triplo do que ela pagou. E como a gente é o dono da ação, a gente que diz quando é essa quantia. E aí a gente ainda quer se livrar desse poder que o americano tem sobre ele, em termos de dívida, e aí está nessa briga internacional que ainda não chegou ao fim. Na época, passou muito na televisão, no Jornal Nacional, enfim, nos repórteres do Globo News e tal, porque foi um dilema para a Argentina muito grande de querer se livrar de um bom parte dessa dívida pública, que é nada mais do que o crédito público, né? E que não podia, exatamente porque estava nas mãos dos compradores, que a maioria deles eram os americanos. Então, no Brasil não é diferente, a gente não tem, a gente deve muito, nosso crédito público, nossa dívida pública é muito grande, a gente vem abatendo juros todos os anos, tem uma previsão dentro do orçamento da União para abater esses empréstimos, chamados empréstimos que são mais fáceis de vocês entenderem, tanto de empréstimo de juros e multas, como de principal, tá? Tanto é que quando eu pago o principal, isso entra despesa de capital, porque eu diminuo a conta, então eu fico com o patrimônio mais livre, né? E quando eu pago juros e multa, é despesa corrente, então o crédito público é dividido nesses dois tipos de despesas, mas é sempre interminável, né? Porque como a gente deve milhões, bilhões, os juros de bilhões e milhões é milhões e milhões, então acaba que essa conta nunca fecha, né? Eu não conheço nenhum país que não tenha dívida pública. É quase que impossível não ter um país com essa dívida toda. E eu acho que agora com a pandemia deve ter triplicado esse débito, porque como é que a União vai ajudar todos os estados que não têm dinheiro, com a União também com um orçamento apertado. Então, vou para empréstimo e aí com os empréstimos eu aumento a minha dívida pública, que é o meu crédito público. Então, crédito público nada mais é do que mais uma continha que a União tem, que os estados têm, o município tem perante os órgãos nacionais e internacionais. Cadê? Comentário no chat. O chat está bombando hoje, minha gente. Oi, Mara. Essa questão de amortização de juros e encargos da dívida e a questão de quitação do principal. Eu fico me perguntando, eu não sou da área, né? Eu acho interessante, tenho interesse em estudar mais contabilidade, mas, por exemplo, vendo um servidor público que pega um empréstimo consignado. Imagine se houvesse uma possibilidade de você pegar um empréstimo consignado, um valor X, 10 mil, 50 mil, 100 mil, e pagar aquilo ali mensalmente, juros, encargos sobre aquele valor, e você não ser capaz de amortizar aquilo ali. Em tese, o valor que eu pagaria mensalmente seria muito baixo. Seria muito baixo, porque eu não estaria pagando o principal, só pagaria juros, seria ótimo. Mas lá na frente seria uma bomba, né? Tanto é que não é permitido a nenhum servidor fazer isso. Você calcula, ó, você vai pegar esse valor. Esse valor você vai quitá-lo em 60, 100 meses. Mas você vai quitá-lo com os juros embutidos nele, parcela a parcela, descontado mês a mês do seu salário. Pronto, aí tudo bem. Aí a cada mês você amortiza principal e juros paralelamente. Agora, assim, eu queria saber, é possível, pelo que a gente ouve falar, houve uma época no Brasil, o governo Fernando Henrique e outros,
Lula chegou a dizer que tinha quitado a dívida externa, né, teve essa questão, quitou e tal, foi muito importante, né, para o país, mas havia uma época em que era permitido apenas amortizar a dívida, amortizar juros e encargos e deixar a dívida intocada, ela lá, aquela bomba lá, aquela bolha lá, ou há algum mecanismo legal que impõe que sempre, paralelamente à amortização da dívida, tem que ter pagamento de principal? Se não existe esse mecanismo, deveria ter, porque senão vira uma agiotagem, como se diz, né? É o agiota que eu vou pegar R$1.000 para pagar uma dívida, ao agiota, o pessoal que faz, né? Ah, não, todo mês você vai pagar R$100, não tem problema. Eu só quero R$100 por mês, fica assim 10 anos. Por isso que mas é agiotagem mesmo. Eu vejo muito como agiotagem mesmo da dívida pública. Por isso que existem especialistas hoje mundial e tem uma especialista, uma brasileira, que ela foi, né? Hoje ela é aposentada já. Mas ela é tão boa no que faz que ela hoje dá consultoria a outros países só para questões de dívida pública. Ela foi do alto escalão da Receita Federal e tudo, ela é economista, ela é bem respeitada e tudo. E ela sustenta exatamente isso, Marcos, que hoje existe, o que existiu na Argentina foi, na verdade, uma agiotagem. Foi como se a Argentina tivesse pego dinheiro de agiotas, né? E depois os agiotas dissessem, não, na verdade, o credor passou a ditar como o Estado devia pagar a dívida, né? Aí a gente... Ele disse o que ele queria de dinheiro, ele não queria amortizar, ele não queria o pagamento, ele queria ganhar de forma... Aí eu sei que essa... É porque eu esqueci o nome dela, mas depois eu posso até pesquisar para vocês, porque eu já li alguns artigos dela e ela é bem didática. Foi lendo ela e lendo os economistas que eu vi que Miriam Leitão e Companhia Limitada não sabem nada de economia, principalmente de Estado. Porque, para mim, eles falavam grego toda vez. E quando você vai para uma pessoa que é mais didática e tudo, aí você vê que as coisas começam a fazer mais sentido. O estudo dela científico, que eles chamam de auditoria, ela faz auditoria para países. Ela audita as despesas públicas, né? E ela foi contratada para auditar a Grécia. E porque na Grécia foi exatamente a mesma coisa que houve com a Argentina. Ela queria pagar, mas aí quem começou a ditar as regras foram os credores, ou seja, a agiotagem. Para mim, isso não tem outro nome, não. É a agiotagem, só que legalizada, né? Aí ela tem uma ONG e tudo que trata só de auditorias de contas públicas, e ela fala das falácias e tudo, só nessa questão só para enriquecer, professora, a escola. Não, ótimo. Inclusive, no chat aqui perguntaram se era contrato, né? Não. Na verdade, eu até escrevi sobre isso na minha dissertação, quando a gente fala em ações, né, em bolsa, ações, que quando você bota o tesouro direto também, o tesouro em venda, vou chamar assim, que as pessoas investem, e viram donos, né, dessa parte, não é contrato, aquele contrato comum que a gente vê a previsão no Código Civil. É uma relação, né, bem específica, é uma autorregulamentação, esse mercado de vendas, né, de ações, e aí esse mercado, eu defini na minha dissertação exatamente a falta de legislação, né? Então, se eu tiver um problema, eu sou investidor, se eu tiver um problema nessas ações, eu vou brigar onde, né? Sou investidor da Rússia, estou investindo no Brasil. Eu vou brigar na justiça brasileira, na justiça russa, vai ser uma corte internacional que vai regular isso, mas aí cortes internacionais são impagáveis, né? Como é que eu resolvo o meu problema jurídico causado lá no investimento? Então, existe uma autorregulamentação desse mercado, e aí, quando a gente for falar da União mesmo, aí é que é uma autorregulação mesmo, e aí vai entrar na agiotagem, sim, mas, respondendo a sua pergunta, não tem a obrigação de ter que pagar a principal todo mês e ter que pagar juros todo mês, não tem. Eu posso ir amortizando, sim, os juros e deixar o principal lá intocável, o que faz ser impagável no decorrer dos anos a minha dívida, né? Porque ela se triplica, multiplica. E o que a gente tem, que no governo de Lula, isso ficou muito, muito claro para a população, que ele pregou muito
não é que a gente não ficou sem dívida, tá? Mas nosso produto interno bruto, ele chegou a poder pagar 100% da dívida. É como se fosse assim, o Brasil hoje é tão autossustentável que eu quito tudo e sobra. Então, ele demonstrou em todo o governo dele isso, a superprodução brasileira, né, de forma interna, que pagava tudo que tinha. Hoje, eu já não sei se nosso PIB é suficiente para pagar nossa dívida, porque nossa dívida é muito maior do que naquela época, e o nosso produto está bem menor, né, principalmente agora na pandemia. Então, com certeza não deve ser suficiente para pagar. Mas ele nunca chegou a quitar, não, tá, Marlos? O que houve nessa época foi exatamente dizer assim, ó, se eu quiser pagar, hoje eu posso. Mas para que eu vou desfazer de todo o meu produto interno bruto para pagar uma dívida? Eu sou capaz de pagar, é como se fosse assim. Andréa, eu devo um empréstimo do meu carro de 30 mil. Se eu parar de pagar esse empréstimo, Andréa tem como pagar? Tenho. Porque eu tenho joia, eu tenho apartamento, então eu sou capaz, o meu produto, o meu patrimônio é capaz de pagar essa conta, certo? Então, na época, o Brasil era autossuficiente para pagar essa dívida, mas não foi quitada, né? Mas eu podia pagar. É verdade, era só a questão que eu me referi no caso dos empréstimos junto ao FMI, que eram pegados reiteradamente nos anos 80, 90, e aí ele conseguiu, tanto é que ele falou, né, e sim, ele vai abateu muito. até com razão, ele dizia, não, a gente deixou de dever para o FMI para ser credor, né, que é a parte também dos BRICS, né, enfim, o Brasil passou a oferecer empréstimo para nações amigas, enfim. Isso, porque tinha esse produto. Exato. E conseguiu abater muito dos principais, abater muito dos juros, porque tinha essa autoprodução, mas a gente nunca quitou 100% da nossa dívida externa. Só mais uma adendo, professora, é porque, assim, em economia de Estado, e todos os economistas que entendem mais de créditos e tudo, ele diz que não é interessante você pagar dívida de Estado, entendeu? Assim, falando no Estado Brasil. Por quê? Porque, como você tem que, na verdade, mostrar a capacidade, sempre a capacidade de pagar se você quiser. Mas que, na verdade, você não vai pegar um recurso que poderia ir para a infraestrutura e tudo, porque isso é um ciclo, na verdade. Eles chamam isso de ciclo de abundância e tudo a nível de Estado. Né? Isso, mas é porque... Desculpa. Não. Aí ele diz que é porque, assim, quando você entra num ciclo desse, você, na verdade, vai reinvestir você vai continuar pagando e amortizando, como a professora disse, mas você vai reinvestir para cada vez mais sua economia ficar mais sólida e ter mais poder de garantir. É isso que os americanos fazem. A economia que mais deve no mundo hoje é os americanos. Mas o produto deles... engraçado e o irônico disso é que mais credores, mas o produto deles é mais... Exatamente. Eles são sólidos. Se eles quisessem pagar, se eles quiserem, eles vão pagar. Então, na época de Lula, ele podia pagar, porque a gente tinha um produto suficiente, mas claro que ele ia desfazer de tudo para pagar uma dívida. É melhor pagar parcelada, é melhor pagando devagarzinho. Porque o Estado nenhum faz isso. Porque o Estado nenhum faz isso. Ele acaba investindo em infraestrutura e outras coisas para o ciclo de virtuosidade, né? O ciclo econômico continuar no azul e tudo. E é interessante que, só a título de curiosidade aí, pessoal, os maiores credores do Estado americano são os chineses, é o Estado chinês. Então, por aí a gente consegue entender muita coisa agora muito dessa briga que existe hoje já tem um fundo de economia de Estado, de economia de Estado por trás disso. Exatamente. Excelente colocação, Norma. Vai, Marlos. Que isso é importante que Norma disse, essa questão de que o Estado, eu já li também, já vi alguma entrevista, eu acho, nem li, acho que vi alguma entrevista de economista falando nisso, que não é interessante realmente quitar totalmente, né, por conta disso. Agora, é isso como a senhora falou, e professora, de ter um limite, de, digamos, você ser capaz, com o PIB anual, de, havendo a necessidade, você quitar aquela dívida, né? Não ser uma dívida tão alta que ela exceda em muito as riquezas do país, né? Tudo aquilo que o país produz em um ano. Mas isso em períodos normais, né? Porque a gente está vendo aí, num período de crise, a economia capitalista, ela desmorona. Então, assim, se a China, em determinados momentos, quando estava lá embaixo, em março,
as ações despencaram, tudo mais. Se a China quisesse, não, a gente quer agora executar isso daí, a gente quer retirar todo esse dinheiro, acabava. Ia ser uma coisa muito mais grave. Aí entra na ruindade do ser humano, né? Na agiotagem de pegar a pior fase do país para pegar o dinheiro de volta. Quando a gente tem esse equilíbrio do produto interno com a dívida pública, a gente acaba que valoriza o nosso Estado para mais investidores. No sentido de dizer assim, caramba, aquele país, ele se autossustenta, ele deve, claro que todo país deve, mas ele tem uma economia funcionando, então eu vou investir mais, aí entra mais dinheiro para a gente. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio do nosso produto poder pagar a dívida, que hoje em dia não está assim, né? Já faz alguns governos que não está mais assim. E agora, na pandemia, então, como o Marginho excelente pontuou, se os donos dos créditos vierem cobrar agora na pandemia, porque, estou em crise também, eu também estou passando por pandemia, me dê o dinheiro de volta, vou chamar assim, claro que não é tão simples assim, mas só para a gente entender. Me dê o dinheiro de volta, porque eu também estou em crise com a pandemia, eu preciso tirar isso aqui, pronto, aí eu termino de prejudicar toda uma nação, né, porque eu vou tirar de onde não tem mais, né, pelo contrário, né, a gente continua pedindo empréstimo, aumentando a dívida pela pandemia, exatamente para poder salvar a população, né? Pelo menos a parte mais básica. E aí todo o orçamento foi afetado, da União dos Estados e Municípios de vários países, essa pandemia vem afetando, crescendo agora em alguns países que passaram do sul, né? Da China. A China, Japão, eles foram que fazem esses produtos de entrega, medicamentos, enfim, respiradores, eles agora estão começando a crescer com a pandemia, né? Vendendo tudo que eles podem produzir. Então, vamos voltar para a gente tentar terminar. Faltam 3 minutos, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, que é o nosso controle e fiscalização orçamentária, tá, gente? A gente já até falou sobre isso, que o nosso controle e fiscalização é feito de forma, vou chamar assim, né, interna e de forma externa. Tudo está previsto na Constituição, tá? A partir do artigo 70 da Constituição. Ela fala que toda a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União e das suas entidades vai ser feito pela forma interna de cada poder e externa no Tribunal de Contas, tá? Aí, como é que funciona esse interno? Cada entidade, eu vou chamar assim, cada órgão vai ter dentro do seu órgão, né? Seu planejamento de controles, com a contabilidade, com o orçamento e com a auditoria, tá? Então, contabilidade, eu vou prever de forma organizada as informações, com os princípios contábeis, toda a parte de características, como informações da administração financeira, patrimonial, orçamentária e operacional do ente. Então, toda essa parte contábil o ente precisa ter, que é uma das formas de controle interno. Eu também vou ter a parte do orçamento, que é prever esses gastos, como é que eu vou fazer esse gasto, ver a receita que vai entrar, e a parte também da auditoria, ou seja, eu vou me fiscalizar para poder ver se eu estou respeitando ali a forma de pagar essas despesas. Então, o controle interno de cada poder, eu vou assim, aqui, minhas contas estão tudo ok, né? Eu tenho aqui minha conta. Professora saiu, acho que caiu a ligação dela. Acho que ele deve conseguir conectar em breve, vamos esperar, né? Tudo bom, Marlos? Tudo bom, como é que tá? Tudo bem, eu gosto de ouvir você falar. Ficar aqui, esperando obrigado, você falar. Larissa. Fazer seus posicionamentos. Valeu, minha querida, obrigadão. Você também, viu? Vocês todos aí, eu gosto muito de ouvir Norma vocês também, eu gosto, todo mundo aí, eu fico só caladinha aqui ouvindo. Roberto, professor Roberto. Roberto tá caladinho hoje. Falou nada ainda. 2 vezes, voltei. Voltou. Isso é porque deu meio-dia e o sistema ficou com preguiça de continuar. Foi porque o professor Pablo já conseguiu, não foi? Assim, ele não teve, não sei, essas aulas síncronas são meio...
Bem coisada, como dizem os meninos. Gente, não sei se vai funcionar, já caí 3 vezes e tem alguém teclando no meu teclado. Estou com medo de ser vírus. Estamos ouvindo e vendo a senhora, professora. Tudo ok, de novo, normalizou. Que bom. Não sei se era uma pétala criativa, mas vamos ver se a gente finaliza. Então, voltando. O controle interno de cada órgão eu dou através da meu controle contábil, né, através do meu orçamento e depois da minha auditoria, dizendo que está aqui tudo ok. Quando eu faço o meu controle interno, eu deixo à disposição do meu controle externo, que aí esse controle externo é feito através dos tribunais de contas, tá? Isso tudo está no artigo 70 da Constituição, 71, 72, 74. E no 74 diz assim: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno. Ou seja, eles mesmos vão se fiscalizar, até porque, gente, o Tribunal de Contas, ele não tem braço, ele não tem gente suficiente para fiscalizar tudo. Então, você já vai ter o seu controle, sua papelada, eu vou chamar assim, e o Tribunal de Contas, por amostragem, ou por denúncia, ou, enfim, por uma tabela que ele segue, é que vão fazer esse controle externo, averiguando se as contas da administração estão ok. Porque não tem, eu tenho um amigo que trabalha no Tribunal de Contas aqui do Estado, e eu perguntei a ele, são milhares de municípios que tem aqui, eu perguntei, então como é que vocês fazem para fiscalizar tanto o município? Ele fez, Andréia, ou denúncia, ou amostragem. Vou pegar o município tal hoje, porque é impossível, pela quantidade de servidor que a gente tem, de auditores, a gente conseguir fiscalizar todo mundo. Então, é mais ou menos por aí. Eu não tenho como fiscalizar todos. Eu não tenho como dar conta de todas as contas. Então, por isso, cada órgão precisa do seu controle interno e deixar tudo pronto, né? Auditado, já pronto, preparado. E aí, isso abre um leque para corrupção enorme, exatamente porque o Tribunal de Contas não tem como prever, a não ser que receba uma denúncia, e aí fica a mercê de mudança de dotação, que eu só vou ver se o Tribunal de Contas averiguar, e aí quando o Tribunal de Contas não viu, porque o município é muito pequeno ou mediano, não teve denúncia, fica por isso mesmo e pode depois prescrever. Então, esse controle, como eu não consigo, de forma externa, fazer em todos os municípios, em todos os estados, acaba que passa batido aí muitas irregularidades orçamentárias dos municípios e dos estados, né? Mas a gente precisa saber, vamos denunciar se a gente vê alguma coisa exatamente para ter esse controle. E cada órgão, se for lá no setor da contadoria do tribunal, da Câmara, eles vão ter o seu controle, suas papeladas, todo o seu patrimônio ali, contabilmente descrito, né, pelas operações contábeis obrigatórias. O controle externo está previsto no artigo 71, tá, da Constituição, que o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, que vai apreciar as contas, julgar as contas, vai realizar, por iniciativa própria, uma comissão técnica de inquérito de inspeção. Então, o artigo 71, ele destrincha detalhadamente como vai ser realizado esse controle externo, essa auditoria feita pelo Tribunal de Contas, tá? E aí, julgando as contas ok, bola para frente para averiguar outros anos ou outros municípios, né? Então, o controle é exatamente esse. E a transparência fiscal do planejamento é que tudo isso que a gente falou, gente, de receita, despesa, controle, é público. Tudo é público. Essa semana, eu lembrei tanto de vocês que eu vim dirigindo e vi um outdoor aqui na minha cidade de João Pessoa falando de uma audiência, agora que teve em julho, do orçamento público. Criticou tanto, né? E eu vi esse outdoor, primeiro que eu vi um outdoor sobre isso, pedindo para a população comparecer, aí tinha lá o site de se inscrever e tal, para poder fazer o orçamento participativo. Então, a publicidade no orçamento público, ele é um princípio primordial, porque a população precisa saber o que está acontecendo, como é que está sendo gasto, qual é a receita que está recebendo, precisa prever tudo isso, e a transparência e a publicidade são princípios norteadores disso, tá? No material de vocês tem várias bibliografias que eu coloquei para ajudar a vocês, se quiserem se aprofundar mais.
No que diz respeito à nossa emenda, a gente acabamos de concluir. Claro que cada tema desse, se pudesse aqui se aprofundar, daria mais tempo, mas é bem mais curto o nosso tempo de aula. E aí eu quero lembrar a vocês, já está passando do tempo, mas como a gente começou um pouquinho tarde hoje, dá para esse minuto de esclarecimento. A gente tem um fórum para vocês fazerem. Aproveite agora, de ler, já vai para o fórum para poder já fazer atividade. Sobre precatório, tá? Então, vai lá, deixa eu pegar aqui qual é a pergunta que eu tenho para vocês. Aqui, ó, questionário. Está lá nas atividades, fórum sobre precatórios. Eu pergunto assim, depois do nosso debate sobre precatórios, existe alguma forma, os pagamentos precatórios federais são satisfatórios? E do Estado, na sua opinião, como poderia melhorar? Depois de muito que a gente debateu, o que é que vocês acham sobre o pagamento de precatórios da União e dos Estados? Tá? É ruim, é péssimo, podia melhorar, podia destinar mais dinheiro, podia ter um cronograma melhor, como é que poderia melhorar? Então, vai lá no fórum e comenta. E a atividade de amanhã, esse nosso encontro, eu mudei o nosso encontro, já que eu estava previsto acabar nosso assunto hoje, eu coloquei um vídeo, que ele é aproximadamente 1 hora, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a aula da gente, que seria de 10 horas, vão entrar e assistir esse vídeo. Ele é mais ou menos 1 hora. Quando for, eu já vou estar online para tirar dúvida de vocês sobre esse vídeo, se vocês quiserem. Eu vou estar aqui para vocês falarem comigo se vocês quiserem, tá? Mas qual é a nossa aula de amanhã? Vocês vão assistir esse vídeo que eu coloquei para vocês, como aula 5 da mídia 13, e vão responder a minha pergunta. Esse vídeo vocês vão assistir o planejamento privado, ou seja, de empresas, de órgãos, instituições privadas, né? Se parece com o público, não parece nada, o público podia ser assim, não podia porque ele é totalmente diferente, né? O que é que tem de igual ou divergente do orçamento público, do planejamento público? Então, vocês assistem o privado para poder fazer esse leque com o que a gente aprendeu, com lei orçamentária, com despesa pública, com receita pública, com planejamento, com crédito público, porque as empresas têm empréstimos, as empresas têm despesas, né? As empresas precisam ter, vocês vão ver que ele vai falar que a empresa precisa ter uma projeção de 10 anos, né? A gente, de forma pública, pode prever assim tanto tempo, a gente tem o PPA de 4, né? Então, vamos ver o que é igual, o que é diferente. Eu vou estar aqui online para tirar dúvidas sobre esse vídeo, tá? Mas quem não quiser, não precisa entrar, basta assistir o vídeo e comentar. Caso vocês não saibam comentar na plataforma respondendo como fórum ou me mandando em anexo na plataforma, pode me mandar por e-mail, que está lá anotado, andrea.amaral@pe.br, tá? Que aí eu já vou pontuar a nota de vocês. Quem não puder entrar na hora da aula, não se preocupe, a atividade está valendo até 23h59 de amanhã. Tanto o fórum de hoje, como essa atividade de amanhã. E aí, em breve, todos terão a notinha lá do nosso módulo, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar? Tem chat, deixa eu ver o chat bombando, vou pegar aqui. O ideal, Marcos, é que o vídeo seja assistido na hora da aula, porque eu vou estudar na hora da aula aqui para tirar dúvidas sobre o vídeo, para poder, eu quero tirar dúvidas, eu não entendi, para poder, quando eu for comentar, saber o que eu estou comentando. Então, eu vou estar na hora da aula, do 10 às 12, aqui disponível para vocês, entendeu? Mas já assistiu o vídeo, não tem dúvida nenhuma. Ótimo, responde lá, pergunta, manda para mim, para você tirar dúvida comigo. Mas para quem não entendeu o vídeo, embora seja bem autoexplicativo, eu vou estar aqui para tirar dúvida de vocês, tá certo? Então, Marcos, o ideal é que você assista o vídeo na hora da aula, porque se você assistir depois, eu não vou estar para tirar dúvida, entendeu? Então, eu fico aqui às 10 esperando vocês, mas para a gente tratar sobre o vídeo, tá certo? Um excelente sábado, um excelente domingo. Espero que todo mundo faça o fórum e a atividade, para todo mundo ter a notinha. Já segunda-feira já está na nota de vocês, certo? Abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau. Por nada. Obrigado, professora. Até mais. Obrigada, Marcos. Até logo. Tchau. Vou interromper a gravação.